Fala aí, jovens. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Quem já assistiu os vídeos aqui sabe que eu gosto de começar com uma cervejinha. Mas tempos difíceis, né, cara? Eu mal tô comprando quadrinho, então quiçá comprar cervejas. Então vamos na dose mesmo. Meu nome é Michael de Paulo e eu falo sobre quadrinhos. E hoje a gente vai falar de Desengano, do Camilo Solano. Para quem não conhece, o Camilo Solano é um quadrinista paulista. Eu acho que essa é a quarta obra dele lançada. A primeira foi Inspiração, que eu já tinha feito review, acho que foi o primeiro vídeo que eu gravei aqui. A segunda foi Onde Eu Tava, que foi um HQ que ele lançou em edição limitada lá na FIC de 2013. E em 2014 ele lançou em parceria com o Tobias Daneluz a HQ Captar, ele fazendo as artes e o Tobias por conta do texto. E aqui em Desengano você ainda tem aquela ambientação característica do Camilo Solano, né? Que é de uma coisa mais rústica, mais de interior mesmo, né? Até porque ele, se não me engano, é do interior paulista. Então ele traz essas características para o desenho dele e tudo com uma dose assim, de bom humor. E o desenho mesmo, ele já tem umas características que enfatizam esse humor, assim, né? Porque tem os enquadramentos dele meio bizarros, assim, a forma como ele compõe as páginas e até mesmo, às vezes, o enquadramento, uma coisa mais próxima, assim, um foco, né, que distorce o rosto dos personagens para enfatizar alguma situação absurda. Então são essas coisas que tinham lá atrás inspiração, que me cativaram e que continuam aqui. Mas sobre a história. Então, a história é um rapaz chamado Juca, né, que ele, durante a época do carnaval, para se livrar do peso do carnaval na cidade grande, toda aquela correria, toda aquela festa maneira, né, então ele se resolve isolar com a família dele, na casa dos parentes, na casa dos avós. Eles moram no interior, eu imagino, de São Paulo. E basicamente ele se vê meio que também obrigado a ir para lá, porque nem lá ele gostaria de estar, pelo que parece. E a HQ é sobre esse dia a dia mesmo, sobre esses 2 dias ou um dia, aparentemente, que ele está lá, né? E vai contando a relação dele com os avós, a relação dele com coisas banais, né? E tipo, tem vários devaneios dele. Inclusive, eu acho que até esses devaneios são a parte mais maneiras, assim, porque é a parte que o Camilo meio que despiroca, né? E ele aproveita bastante as páginas, assim, para meio que desenhar esses refúgios mentais do Juca. E sempre fica uma coisa bem doida, sabe? Uma coisa bem... não sei, é uma coisa que puxa muito os olhos, sabe? Quando você vê, é bem cativante. Apesar de terem esses devaneios, eu acho que para a história eles acabam não acrescentando muito, porque você vai vendo que são uns pontos soltos. Ele começa já com uma situação falando sobre bidê, que é até engraçado e tal, mas você vê que esses devaneios acabam tipo, sendo coisas mais soltas que não acrescentam para a história. Tipo, você acaba só tendo mais um insight do personagem em si. E falar nisso, eu acho que o grande problema até dessa HQ, pelo menos pra mim, foi justamente o personagem, porque ele já tinha apresentado já como se fosse um cara, sei lá, totalmente slacker, né? Preguiçoso, antipático, um ser antissocial, e ele fica sempre na dele, ele sempre observa as coisas, tipo, ele nunca é ator das próprias ações, então ele é o maior espectador. E é basicamente essa sensação que eu tive lendo Desengano, porque é uma história que acaba sendo ponto A, ponto B, sabe? A linha. Eu sei que depois tem um texto no final em que o Camilo fala sobre histórias que não tem nenhum grande final, ou coisa que, tipo assim, que você lê e caralho, tem um grande insight, mas eu acho que ficou muito raso essa linha, sabe? É basicamente como se a história, o personagem só funcionasse para a história de forma a fazer a história acontecer, não como se fosse uma história do personagem. Não sei se deu para entender, mas é como se já tivesse delimitado os objetivos, né? Qual que seria a conquista no final do Juca, e a história só vai andando para cima disso, sabe? Você não tem nenhum ponto assim que, sei lá, além do humor, que consiga te envolver, sabe? Pelo menos a mim, eu realmente não consegui me sentir empático, não consegui me identificar como havia acontecido com as outras HQs. No entanto, uma coisa que eu gosto bastante das HQs do Camilo e que prevalece nessa, continua, né, é a questão de brasilidade, que é justamente você ver no traço e ver no cenário características brasileiras, sabe? Aquela coisa de Brasil mulambo mesmo, assim,
de que você, sei lá, de repente você lembra, de repente você viveu, sabe, de você indo para casa dos seus avós, você indo para o interior, fazer uma viagem com a sua família. Então tem muitas características que você pega assim e se identifica porque você fala, porra, tô ligado, cara, isso aqui é Brasil. Então eu acho que a HQ acaba sendo bem direcionada para quem ela tá falando. E acaba sendo uma coisa que vai além do desenho ou além do texto, mas você acaba tendo um complemento da história como um todo, justamente por esses elementos. Então ela acaba criando, sei lá, essa estética mesmo, essa estética brasileira de onde que a história acontece. Então é isso, realmente eu acho isso, que os desenhos estão muito bons, as ideias estão boas, só que realmente o personagem não me cativou. E é basicamente isso, como se ele tivesse sido um mero instrumento para contar uma história que já estava na cabeça do Camilo de repente. Não é como se você sentisse que o personagem realmente é o ator de suas ações, sabe? Como se ele tivesse um papel para estar acontecendo aquela história. Então, isso para mim foi um vácuo que ficou no meio da história. Mas eu também não acho que seja uma péssima história. Muito pelo contrário, eu acredito que o Camilo está mantendo a qualidade do trabalho dele. Mas, infelizmente, esse foi um que não me identifiquei tanto, assim, não me atraiu tanto. Então, vou dar um 6 de 10, um Desengano, Camilo Solano, e é isso. Se curtiram o vídeo, faz aquele esquema, né? Curte o vídeo aí, se inscreve no canal. Se não tiver afim também tá tranquilo, porque eu sei que nem todo dia você tá com saco e nem todo canal você tá afim de se inscrever, então o papo é esse. Mas, na verdade, o que eu queria mesmo era fazer propaganda aí, falando sobre uma série que eu tô produzindo com um amigo meu, o Fernando, que é a Por que Quadrinhos, em que a gente tem entrevistado alguns quadrinistas para saber das dificuldades, né, de trabalhar com quadrinho no Brasil e além do porquê eles escolherem os quadrinhos como forma de se expressarem artisticamente. E o resultado tem ficado bastante bacana. A gente está colocando no site da Entretere, que eu vou estar linkando tudo isso aí em algum canto aqui. E você vai lá, assiste, toma o segundo episódio, o terceiro sai daqui a 2 semanas, eu acredito. E com o que tem tá ficando maneiro. Eu sei que o áudio da primeira tá uma bosta, mas vai lá que o que importa é o conteúdo. Então é isso. Até o próximo review aí. E, sei lá, bebam aí, façam as suas doideiras e façam as suas doideiras. É isso.